Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quarta-feira, meus queridos irmãos e irmãs, e nesse dia iremos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículo 17 a 28. Diz a palavra de Deus: Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com os seus filhos, ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. E Jesus perguntou: Que queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Jesus então lhes disse: De fato, vós bebereis o meu cálice, mas não depende de mim conceder um lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares, aqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida, como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, por meio desse evangelho hoje, o Senhor enfatiza essa realidade do serviço, né? Que a grandeza da vida, que a grandeza do cristão não está nas grandes ocupações, né? Nos grandes encargos, não está nas disputas do lugar do outro, né? Não. A grandeza do cristão diante do olhar de Deus está aonde? Está justamente em servir, em doar a vida, como Jesus fez. Jesus, sendo Deus, se faz servo de todo. Ele lava os pés dos outros. Assim também a nossa vida é sempre um convite a lavar os pés dos irmãos, né? A servir de fato as outras pessoas, né? Esse é o caminho da grandeza diante dos olhos de Deus, né? Então aqueles que se apoiam nos seus cargos, na sua autoridade, mas se a autoridade não é para o serviço, se é para oprimir os outros, se é para disputas, se é para, desprezar as outras pessoas, essa autoridade não é autêntica. Se é uma autoridade para fazer injustiças, ela não é autêntica, porque não serve. A autoridade que realiza a justiça é um serviço ao outro. Mas se a autoridade faz injustiças, isso não agrada a Deus. Não corresponde ao caminho, da fé, da vida cristã, da moral cristã. Então, meus queridos irmãos e irmãs, Jesus, no início do Evangelho, está falando: olha, o Filho do Homem vai ser entregue, ele vai morrer, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então, o Senhor deixa muito claro o seu caminho. Ele sabe o seu caminho. Mas os discípulos não perceberam ainda que o caminho deles é o mesmo caminho do Senhor. É o caminho de perseguição, de entrega da vida. Eles estão pensando no poder, Eles estão pensando no reino, mas não no reino de Cristo, mas um reino provisório. Que eles estavam ali naquela visão ainda de que Jesus iria instaurar um reino político. E aí eles estão pensando aonde cada um vai ficar, qual lugar que o outro vai ocupar.
Mas como eles não têm coragem de pedir isso a Jesus Cristo, mandam a mãe deles pedirem, né? E um se sente à direita, outro à esquerda. E aí Jesus diz, olha, vós não sabeis o que está pedindo. Né? Ou por acaso, irás beber, podeis beber do cálice que eu vou beber? Beber do cálice aqui significa o quê? É a entrega da vida. Jesus irá beber o cálice, ou seja, ele vai morrer, né? Morrer pelos outros, morrer pela humanidade. E aí eles respondem, podemos, mas não entendem a profundidade do que estão falando. E aí Jesus diz, sim, futuramente vós bebereis o meu cálice, ou seja, vós também irão passar pela mesma coisa, irão entregar a vida como testemunho do Evangelho, né? Mas Jesus diz, claro, não cabe a mim definir o lugar, à minha direita ou à minha esquerda, né? É o meu Pai quem dará esses lugares. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, por meio dessa palavra, a gente pode notar que sempre há lugar no coração de Deus, para nós, né? E não há divisões de lugares. Todos nós cabemos no coração do Senhor, né? Então que possamos, né, caminhar para esse lugar no coração de Deus, né? Através do serviço, através da oferta da vida. Que Deus te abençoe, né, nesse tempo de Quaresma e que possamos juntos aprender que a maior grandeza se dá no maior serviço, em lavar os pés dos irmãos. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.